Com certeza você já passou por algum problema a realizar compras pela internet, ou então conhece alguém que já. Mas você sabe o que fazer nessas situações? Estamos aqui com o professor José Barros. Ele é doutor em Direito Civil, especialista e ensina aqui na nossa universidade, na UFAL. Então, professor, primeiramente queremos agradecer pelo tempo e a disposição de estar prestando essa entrevista para a gente. E o nosso tema é sobre a internet e o comércio eletrônico. Então, a internet surgiu em meados da década de 90, explodindo aí, e tem se caracterizado como um mercado forte, principalmente para o consumo. Os consumidores online estão crescendo cada vez mais. Então, surgem alguns problemas em relação a isso. Compras online, por exemplo, geralmente algumas pessoas compram e não chegam os produtos. Então, nesse caso hipotético de alguém comprar uma coisa e não chegar, como ela pode se defender em relação a isso? Tem uma solução já na legislação. E aí a gente teria que aplicar essa solução. Caso o produto eventualmente não seja entregue, é a mesma coisa que a gente vai ter num contrato de uma forma em geral. Você pode resolver o contrato, extinguir a relação, né? Se houver culpa, você vai pedir eventualmente perdas e danos dentro dessa relação e que a gente acaba tendo um pouco de solução já do que já tem posto. A grande diferença que a gente tem é que tem novas situações de novas relações que fogem do que a gente tem regulado na legislação. Mas no que diz respeito à entrega de um produto físico, isso a gente tem boa parte resolvida pelo Código Civil, tanto na parte das obrigações e nos contratos, como o Código de Defesa do Consumidor. Certo. E em relação a isso, muitos desses sites têm os termos de adesão, que são aqueles contratos de adesão que você tem que aceitar para poder fazer compras. E, por exemplo, no Mercado Livre, algumas vezes as pessoas compram e não chegam os produtos, e elas são obrigadas a receber créditos no lugar de receber o dinheiro de volta. Então, ela pode realmente exigir essa conduta do consumidor de ser obrigada ou... Não poderia, porque na verdade, tanto o Código Civil no que diz respeito aos contratos de adesão, que diz que a interpretação é a favor do aderente, como o Código do Consumidor, que quando fala em relação ao consumidor no que diz respeito à interpretação do contrato. Aí é uma interpretação em prejuízo ao aderente e em prejuízo ao consumidor, não em benefício dele, a começar daí. Certo. Segunda situação, o rol de cláusulas abusivas do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele coloca, entre outras coisas, que é considerada abusiva a cláusula em que não haja responsabilidade da parte do fornecedor, em que ele venha se imiscuir da responsabilidade. Então eu digo, olha, não tenho nada a ver com isso, que quem te vendeu foi José, não foi Mercado Livre. Então, eu só sou um intermediário, eu vou te dar um crédito. Então, nesse caso, professor, a empresa poderia alegar alguma excludente de fato de terceiro, culpa da vítima para se eximir da responsabilidade? Por exemplo, colocar culpa na transportadora ou no vendedor? Veja, aí a gente vai entrar dentro da questão do Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez. A responsabilidade é objetiva. Certo. E aí, sendo responsabilidade objetiva, ele só vai entrar nas causas excludentes de responsabilidade que são restritas na responsabilidade objetiva. Então, você falar simplesmente, não foi entregue, mas eu disse, ele é um bom fornecedor. Tá. Então, o que eu vendo enquanto Mercado Livre, ou Peixe Urbano, ou qualquer outra coisa, eu estou dizendo que é um bom comerciante. Né? Só que eles colocam nos contratos deles que eles não têm responsabilidade nenhuma nesse ponto. E aí eu considero que seria uma cláusula abusiva. Então, saindo do âmbito nacional, já que a internet é algo bem global, tem muitos sites que são internacionais, mas que os brasileiros realizam compras, por exemplo, o AliExpress ou o tal do Wish, e não chegam aqui. Teria como aplicar o CDC mesmo assim a essas empresas estrangeiras? Aí já é um problema que a gente tem. Por quê? Como é que você teria? Você teria como sim aplicar no que diz respeito a você realizar o processo. Até o processo seria movido aqui. O problema é como tocar essa empresa que estaria fora do Brasil. O lugar do contrato é onde foi feita a proposta. E onde foi feita a proposta se é a internet? Aí eu me socorro sempre de que situação? A lei de introdução fala que o lugar da obrigação, ou do contrato no nosso caso,
é onde está domiciliado quem fez a proposta. Perdeu-se o produto não chegou, o produto não foi entregue. Você pode, pelo Código de Defesa do Consumidor, mover o processo aqui no Brasil, porque a competência para julgar as relações de consumo seria do juiz daqui, do domicílio do consumidor, então eu moveria a ação aqui. A minha preocupação é na efetividade do processo. No fim, você faz o processo, vai ter audiência, você vai ganhar o processo e na hora de fazer a execução desse processo, se a empresa está completamente fora do Brasil, como se realizar isso? Outro caso é o seguinte, os danos que a pessoa pode alegar. Tudo bem que tem os materiais, mas teria como alegar algum dano moral por uma não Depende do chegada? contrato, da relação, sim. Certo. Aí eu teria que ter uma situação que eu deveria demonstrar que direito meu de personalidade foi ferido para poder pedir esse dano moral. Então, é só isso. Obrigada. Obrigada, professor. Não é nada. Obrigado Boa noite, a você. viu? Valeu.